Olá, boa noite. Como é que estamos aí, pessoal? Estão se inscrevendo na live? Todo mundo queria a live, faz a live. Estão se inscrevendo já? Se inscreveu? O que está faltando? Fique de olho, o endereço está aí. Lembrando também, pessoal, você do Fala Gado já me mandou material, não mandou, está em dúvida, acha que não está bom? Manda, não tenha medo, acabe com o medo de se expor, esqueça o passado. Ah, mas de repente eu posso gaguejar. Vamos lembrar da respiração, vamos lembrar do tom de voz, qual é que é isso? Nós já falamos quantas vezes disso, não vem com essa, certo? Eu vou dizer, a desculpa é uma coisa assim que é o melhor argumento para quem não quer fazer. Não tenha desculpa, tenha atitudes, que é bem melhor, tá? Pessoal, nós estamos agora em algumas frentes, né? Facebook, nós estamos também no Instagram, estamos em outras frentes e tem pessoas que parecem que às vezes fazem algum comentário, mas não parece que você foi gago. Eu gostaria de contar para esses que estão vindo por outros canais um pouco da minha história, tá? Eu perdi meu pai muito cedo, eu tinha 9 anos de idade, eu sou filho único, e a minha mãe sempre foi uma pessoa assim, depois que perdeu meu pai, ela me segurou mais ainda, porque eu era a única coisa da vida dela, não poderia me perder de jeito nenhum. Então eu sempre fui muito preso pela minha mãe. A minha mãe trabalhava fora, ela trabalhava num colégio, eu todo dia ia para esse colégio com ela, e eu sempre fui meio que protegido, não sei se esse é o termo certo, tá? Como aquele rapaz, aquela criança de 9 anos de idade que perdeu o pai. Coitadinho, 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 aquela criança que não tem pai, a mãe batalhadora, o dia que o pai morreu ela só tinha R$ 5 em casa, nunca teve nenhum homem para sustentar, para ajudar, uma guerreira. E eu acho que isso foi trazendo em mim o lance da gagueira, de insegurança, de expectativa nas pessoas, em mim, porque eu era, tá lá o filho da dona Geni, coitadinho, perdeu o pai. Eu nunca gostei desse negócio de coitadinho, é uma coisa que não me faz bem. Quando você vê pessoas que não têm braço, não têm perna, levam uma vida normal e não são coitadinho, por que eu que tenho tudo, tenho toda a capacidade do mundo, serei coitadinho? Coisas que as pessoas às vezes embutem em cima de você. Qualidades, valores que você nem sabe se você quer aquilo, se você tem aquilo, mas acontece. Isso acho que me trouxe a minha gagueira, um pouco, talvez. A mãe diz que foi pela morte tão cedo do pai, meu pai morreu de acidente, né? A mãe ainda contava que no dia que morreu, na época, o pai morava em São Paulo, eu também, e a Marginal Tietê em São Paulo, ela só tinha uma única pista, né? E eu lembro que o pai tinha uma Kombi, ele fazia lotação naquela época, né? Não pense que lotação é uma coisa de hoje, não. Fazia lotação naquela época e ele foi desviado um cara de lambreta. E para não atropelar o cara de lambreta, chovia, fazia tempo que não chovia, e a pista ficava mais escorregadia, né? E para desviar do cara da lambreta, para não atropelar ele fez uma manobra brusca na Kombi dele, a Kombi bateu com a roda no meio-fio e aquilo fez com que ela capotasse, caísse dentro do rio Tietê. E a mãe contava que alguns vizinhos passavam ali, viam, e meu pai sofreu muito antes de morrer, porque ele ficou preso entre o volante da Kombi e o painel, e para fazer força, ele tinha que pôr a cabeça para fora para respirar. Chegou uma hora que ele cansou e não conseguiu mais respirar, teve que engolir aquela água imunda. Meu pai é uma pessoa muito vaidosa. Eu vejo fotos dele do passado, com ternos de linho. Nossa, era uma coisa incrível, né? Muito vaidoso. Eu lembro que ele também, na época, poxa, nós estamos falando de 1970, ele tinha uma tábua em casa que ele fazia exercício ali todo, ele era todo preocupado com o corpo, um cara muito festeiro também, tudo, né? Era a alegria da família. E isso, todo esse cenário que se montou em cima disso, eu acho que me fragilizou de alguma forma, e daí veio o início da minha gagueira ali, tudo. Segundo a mãe conta, embora a mãe, a gente sempre tem que cuidar, porque as mães exageram, né? Eu brinco às vezes com a minha esposa também, que eu sou pai de um menino e de uma menina, e
da Fernanda e do Nicolas, né? E eu vejo que a mãe, quando tem uma filha, ali é uma filha, igual ela, mas quando ela tem um menino, quando sai um menino de dentro de uma mulher, parece que é uma coisa fantástica, ela surta. Daí eu entendo porque que tem homem que não passa roupa, que não faz comida, porque as mães paparicam mesmo, né? Então é natural que os homens já vêm com defeito de fábrica, porque as mães mimam demais. Mas não é para isso que a gente tem para falar. E aí, pessoal, eu lembro que na minha infância foi assim, eu tive boa parte dela, eu não tive meu pai, era tudo minha mãe, minha mãe, minha mãe. E eu com 15 anos de idade, eu sempre fui passar férias no Paraná. E eu tenho um tio no Paraná que ele é 10 anos mais velho do que eu. Ele é o tio queridão de todos os sobrinhos. Minha mãe é de uma família de 5 irmãos. E o tio, ele sempre foi muito querido por todos os sobrinhos, né? E eu tive o privilégio de morar com ele por 3 anos. E o tio via a minha gagueira e sempre me dava uns toques. O tio não tem nenhum conhecimento acadêmico também, mas um cara muito cabeça, que eu respeito bastante, tenho um carinho enorme por ele, todos os sobrinhos têm. E o tio sempre falou, por que você não respira assim, por que você não fala assado, por que você não vai devagar? E eu nunca coloquei em prática. Eu só coloquei em prática, eu só fui lembrado que o tio falava, mais de respiração, quando eu realmente vi que não dava mais para ser assim. Eu fiquei 3 anos no Paraná, dos meus 15 aos meus 18, foi a melhor época da minha vida, ainda era gado também, tudo. E com 18 anos eu falei, quer saber, eu vou voltar para São Paulo, vou morar junto com a minha mãe de novo. Porque eu ia nas férias para o Paraná, era uma coisa fantástica, eu adorava. Eu sozinho com a mãe em São Paulo. A mãe, depois que casou, ela foi a única da família de 5 irmãos que quis ir para São Paulo. E ali ela se fez, está lá até hoje, tudo e tal. Eu brinco às vezes que a minha mãe mora sozinha lá e eu digo que ela é garota de programa, porque ela vai em todos os programas que vocês imaginarem. Ela vai no Silvio Santos, ela vai no Faustão, ela vai no Rodrigo Faro, ela vai em todos os programas, vai no programa do Bial. Eu acho isso o máximo. Eu até tenho que ir para São Paulo uma hora para ir um desses programas com ela, para ver como é que esses bastidores ali, né? E eu sei que eu voltei para São Paulo para morar com a minha mãe. Na época eu trabalhava no Bradesco, no Paraná, e eu falei, poxa, mas eu vou voltar para São Paulo, quem sabe eu já posso ir empregado também, eu vou numa agência lá perto de casa e já volto empregado. Até então eu já trabalhava com o público meio que na retaguarda, até que eu fui promovido, cheguei a ser caixa do Bradesco, foi uma experiência incrível, tudo, foi no Bradesco que eu consegui minha esposa, uma das maiores heranças que eu trouxe dessa época. Minha esposa era da época da moça Bradesco, que o Bradesco inovou nisso. Eram as moças que usavam calça vermelha e uma camisinha, uma camisa de malha, né, escrito Bradesco e tudo. Nossa, foi um baita momento, foi um divisor de águas de atendentes de banco no passado, né, e eram só moças bonitas e tudo, tinha que ter o mínimo de padrão ali para ser moça Bradesco, né. E foi, até que eu virei caixa no banco, já tinha que falar com pessoas, ainda gaguejava bastante. Fiquei no banco mais 3 anos, no total foram 6, e eu falei, encheu o saco do banco, falei, eu preciso de uma coisa mais diferente, estou cansado. Eu vi que no banco eu não teria muito espaço para aquilo que eu me habilitava a fazer, para aquilo que o banco precisava, deu. Na época era jovem, época de correr risco ainda, e fui.